Então, vamos continuar aqui a conversa com o Pedro, só esperar o Pedrão entrar e a gente continua. É fantástico, eu estava contando agora de um livro incrível falando sobre o plástico nos mares. Pedrão, espero que você esteja conectado. Foi? Oi aí? Incrível. Deixa eu ver Já? de novo o livro, a capa do livro, por favor. Não sei se você consegue ver muito bem. Não, mas eu queria, talvez eu possa deixar pelo menos um link disponível para o pessoal encontrar o livro Sim, depois. eu vou pôr todas essas coisas que eu estou a falar, eu vou fazer assim uma folha cheia de links para tu pôr aí depois Perfeito. nas tuas redes sociais, ou seja, não te preocupes, tudo aqui o que eu estou a mostrar eu depois eu partilho offline. Sem dúvida. Tá Até bom. podia, lá está, por isso é que eu estava a perguntar se podíamos fazer esta conversa no computador, porque se desse para fazer no computador eu conseguia ir logo pondo aqui tipo os links das coisas e assim. Mas Já depois mandar tudo. Mas eu trato eu vou deixar a live depois salva e vou botar no YouTube também e no site da Infinito Mari. E aí o pessoal pode ver os Pronto, links todos lá também, pronto. fica fácil. Impecável, impecável. Então, mas onde é que a gente ia? Ia-te a dizer, passar aqui um bocadinho a questão do livro, ia-te a falar um bocadinho do que a gente faz lá no Vai Vem. Depois cá fora temos essa atividade um bocadinho mais prática. Uhum. E é algo que gostamos de mostrar sempre antes de nos irmos embora. Ou seja, para mim uma sessão nunca está completa sem mostrar qualquer coisa fixe, porque nós estamos ali a falar durante uma hora com eles e eles depois virem cá para fora e terem que andar a apanhar lixo da praia, que é uma atividade engraçada, mas é Sim. apanhar lixo da praia, É. estás a ver? É giro durante algum tempo. Então, gostamos que eles também sintam um bocadinho dos tesouros que nós temos lá no oceanário e que também nós individualmente, enquanto educadores marinhos, vamos acabando por apanhar na praia ou que nos acabam por dar. E então posso mostrar aqui algumas coisas. Olha, este vem mesmo de lá. Sabe o que é? Ah, a Não parte sei de se trás consegue tem um. ver. A gente não tem esse animal aqui. É um cavaco. É assim parecido à lagosta. Ou seja, isto que está aqui Tá. é a muda, basicamente. Deixa eu ver de novo. Ah, pô, mas tá grande isso aí também. Olha Sim, isso. é Mas grande. vocês levam vocês explicam sobre os animais ou vocês falam, mas vocês já tratam da conservação deles, como é? Sim, ou seja, a ideia é mostrar-nos animais, por exemplo, temos cavalos marinhos, que é algo que também, não só no oceanário, como também no Ocean Alive, que vamos falar a seguir para terminar a nossa conversa. Ahm, os cavalos marinhos é uma batalha que nós temos muito aqui em Portugal, ou seja, Eu vi muito com e o João, né? O João tá da Quimera sim, sim, sim. O, Visuals. o João Rodrigues também ele lançou agora um filme. Eu Um também filme bonito, é, eu vi. peço desculpa, ainda não tive a oportunidade de ver. O filme tenho que ver se vejo um dia desses. Mas é verdade, o filme do João fala já um bocadinho sobre aquilo que nós sabemos. Ou seja, há muitas coisas, como por exemplo os cavalos marinhos no estuário do Sado, que também se pensam que sejam bastantes, mas de facto não temos dados sobre o tamanho da população neste sítio. E aquela que é mais bem estudada é de facto no Algarve, a população da Ria Formosa, onde existiam milhões, ou 2 milhões de cavalos marinhos, Acho que assim, era a maior e abundância que tinha, não era? A maior sim, abundância. sim, sim. Era a maior população do mundo destes animais, dos cavalos marinhos, e infelizmente, de um momento para o outro, e estamos a falar de uma questão de 5, 10 anos no máximo, desapareceram completamente. Ou seja, Cara, que hoje, absurdo. antigamente onde se viam 20 ou 30, hoje em dia se vires 10 ou 5 já não é mau. E, e lá Que está, triste. foi algo para o qual nós já acordámos um bocadinho tarde, ou seja, quando começámos a ter noção do que é que estava a acontecer aos cavalos marinhos de Rio Formosa, e na verdade eles estão a desaparecer por uma variedade de ameaças, não só
o trânsito das embarcações dentro da Ria Formosa, mas principalmente a destruição das pradarias marinhas. Já vamos falar um bocadinho mais sobre elas, porque ando a trabalhar com elas agora, a educação ambiental. Mas principalmente a captura ilegal, ou seja, o mercado asiático compra cavalos marinhos bem caros, e então não só cavalos marinhos, como pinos do mar e alguns outros organismos que acabam por ser apanhados aqui, que não têm valor comercial, não é? Nós aqui em Portugal não os comemos, tem interesse, não, não, volta e meia há assim um ou outro à venda, assim numa loja de verão seco para tu levares para casa, enfeitares e assim. Mas antigamente aqui em Portugal achava-se que andar com um cavalo marinho no bolso dava sorte, mas acho que esta moda é verdade. Principalmente a malta mais ligada à pesca, acho que alguns, ou seja, e normalmente quando vamos assim a sítios mais ligados à pesca, por exemplo em Setúbal, houve muitos miúdos que nos diziam, o meu pai tem um em casa, o meu pai tem um na carteira, o meu pai tem um no carro. Uau. Porque, Mas era um valor místico, assim, ou é mesmo para sorte? Sim. O amuleto dizia que dava sorte andar. Exatamente, dizia que dava sorte. Então a malta andava, mas isso felizmente não tem pegado de moda nesta nova geração. Ou seja, já não é um problema o comércio aqui em Portugal, ou a captura ilegal aqui ou melhor, são portugueses que estão a fazer esta captura ilegal, mas não para ficarem com eles aqui em Portugal, ou seja, mesmo para exportação é ilegal para o outro lado, do mundo. Mas há outras coisas, falamos muito de tubarões, porque é assim, dos animais mais fantásticos que temos, e temos muitos no oceanário, e então acabamos por ter também muitos recursos educativos ligados aos tubarões, desde os dentes que eles vão perdendo no oceanário e que acabamos ou seja, quem limpa os aquários, quem faz a manutenção dos aquários, acaba por os encontrar no fundo e acaba por depois dar ao Departamento de Educação para nós os podemos utilizar. Por exemplo, pele de tubarão, que tenho aqui também, a pele de tubarão é muito engraçada e os miúdos ficam sempre muito, muito intrigados, porque estão à espera de escamas, não é? De ser um peixe. Sim. Mas na verdade o tubarão tem pequeninos, aqui na câmara não vai dar para mostrar, mas a pele do tubarão parece quase, acho que não vai dar para mostrar, mas parece quase uma lixa, ou seja, tem pequeninos dentes, dentículos dérmicos, todos virados na direção da cauda, e então isto faz com que eles consigam nadar mais rápido sem se cansarem tanto, faz também com que parasitas do mar não se consigam agarrar com tanta facilidade à sua pele. Ou seja, eles quando fazem a vestinha da cabeça para a cauda, parece-lhes muito suave, parece quase que estás a fazer uma vestinha numa cobra ou assim, mas quando fazes ao contrário, ficas quase sem pele nos dedos. É mesmo. Acho que é engraçado que eu por acaso estas peles que eu tenho agora aqui, tubarão pata roxa, fui lá no mercado de Setúbal, fui lá pedir à peixeira para ela me dar estas peles lá no mercado de Setúbal. E a peixeira, nós aqui temos umas coisas que, eu não sei se tu tivesses contacto com elas quando aqui estiveste, que são as praxes, ou seja, o pessoal quando chega à universidade tem que fazer assim umas coisas maldosas que os mais velhos... Claro. Aqui no Brasil agora tá proibido, né? Pois, aqui também já teve mais moça, mas já tem mais perto. O pessoal é meio maluco. Sim, mas a senhora foi engraçada, porque quando eu fui pedir essas peles, ela pensou que era para isso, que era para fazer qualquer coisa, tipo, e ela não me queria dar, porque ela assim, não, isso é muito perigoso, isso aleja, não sei o que, assim, mas é só para mostrar aos meninos, e ela não estava convencida, estás a ver? Ela pensava mesmo que eu ia matar alguém com isto. Mas pronto, depois entretanto lá acabou por mudar. E pronto, olha, se calhar só para terminar o assunto oceanário, para andarmos, que também já estamos com bastante tempo, né? A malta aqui já quer ir para a cama, não sei. Queria só falar de mais uma cena no oceanário que é muito, muito engraçada. Ainda só tive a oportunidade de dar 3 formações, todas elas de seguida, todas elas nos Açores, na Ilha Terceira, que é um programa educativo. Isto está tudo ao contrário, é a boa parte, porque isto pronto, devia fazer espelho, mas pronto. Este aqui é como se fosse um manual escolar.
talvez manuais que os miúdos têm que ter quando estão na escola, para Uhum. fazer os trabalhos ou para lerem. A ideia, este é um manual escolar que foi lançado pela Fundação Oceano Azul, Mas somente para as ilhas ou para todo Portugal? para o país inteiro. Como Ele é é que foi dar a formação se- aos professores das ilhas, porque a ideia deste manual é ser um manual para os professores. Ou Ah, seja, tá. que os professores saibam falar sobre o mar. Porque, tem como público-alvo o primeiro ciclo, ou seja, miúdos entre os Fundamental, né? 6 os 6 e os 10 anos. Porque eu acho que aí, ou seja, os professores quando têm a sua formação para serem professores, não lhes são dadas essas ferramentas para trabalharem sobre o oceano. E que desperdício é nós não estarmos a formar uma população logo desde pequeno, logo desde pequenos para o contacto com o mar. Ou seja, como eu te disse, 97% do nosso território está debaixo d'água. Ou seja, quanto mais pessoas nós tivermos informadas sobre as riquezas que temos, né, É, claro. É por 97% aí. do nosso país, por isso é que nós somos um país pobre, temos muito esta ideia de que Portugal é um país pobre e pequenino, aqui no rabo da Europa, como a malta costuma dizer. Mas se nós víssemos a riqueza que ou que nós conhecêssemos, fizéssemos, nem que fosse uma pequenina noção da riqueza que Uhum. há escondida nestes 97% de território que está debaixo d'água, se calhar já tínhamos há mais tempo as crianças logo a aprender do primeiro ciclo, tipo, o que são as correntes, ou o que é que há no fundo dos oceanos, Ah, ou e é onde a gente busca, algo, né, Pedro? algo Porque desse. é muito absurdo, né? A gente ter essa realidade, na verdade, você encontrar quase adultos e que não têm informação qualquer sobre o mar claro, vamos salvar suas proporções, né? O Brasil tem uma porcentagem aí de municípios na região costeira, mas a proximidade que todos os municípios de Portugal têm da costa é muito Sim, maior. Então, assim, mas você sim, imaginar as pessoas. Porque quanto mais pessoa vai ser educada, por exemplo, tiverem passado por vocês, mais esforço de defesa dos recursos e de cuidado e de percepção sobre a valoração que a mas conservação sabes, vai ter nos sabes recursos, né? que sabes que em relação a essa questão do facto do Brasil ter muito mais costa do que Portugal, não é? É também um país muito, muito maior, mas também tem muito mais interior, como tu dizes, não é? Tipo, enquanto aqui o sítio mais interior de Portugal está a 300, 400 quilómetros no máximo da praia, aí se calhar está a uns quantos milhares. Mas É, sabes que estando o nosso impacto, quer a gente esteja em São Paulo, perto da costa, ou quer a gente esteja em Manaus, no interior do Brasil, o nosso impacto no mar vai ser igual. é, A única questão é que demora mais tempo a ser sentido, porque o plástico que a gente exato. consome demora mais tempo a lá chegar, os rios demoram mais tempo a lá chegar, mas, por exemplo, para um aquecimento global, para o aquecimento do oceano ou para uma acidificação da água do mar, estamos a todos a contribuir, quer a gente esteja em Lisboa, na Orla Costeira, lá está, quer a gente esteja no interior da Sim. Amazónia a milhares de quilómetros do mar. Ou Mas seja, sabe, por isso é mas que, sabe que, perdão, isso aqui no Brasil é bem distante da percepção de todo mundo. pois, Porque a pois, mas pessoa acha, não, mas como que aqui eu vou também. afetar, como que eu vou afetar o mar? Por exemplo, falar de gestão de resíduos aqui de São Paulo, ninguém considera que ele vai chegar no mar. Pois, Então, assim, a má gestão impacta a região costeira, o turismo local, então as pessoas não têm essa uhum, percepção. Na verdade, vai ser um processo muito demorado, ainda mais porque hoje, frente a essa situação mundial que a gente está vivendo, aqui no Brasil em especial, existe um comportamento de maior afastamento da ciência. Então, realmente, se você trouxer isso para alguma cidade, disser, cara, esse lixo aqui que você está gerando, você não está tratando, está indo para o mar, a gente encontra isso lá, e isso faz com que os recursos sejam influenciados negativamente, com que o turismo, e aí o número de pessoas que sofre com esse impacto é enorme por aqui. E tá sendo o que a gente chama aqui de infodemia, que é pois, é, um-
um afastamento muito grave sobre as condições, sobre os assuntos científicos, e o que a gente Uhum. teme muito por aqui, e eu não sei como que isso vai ser em Portugal, possivelmente infinitamente menor do que no Brasil, porque vocês tomaram algumas atitudes que o Brasil não teve, Uhum. mas vai existir um esforço massivo no Brasil de recuperação econômica pós-pandemia. E isso a gente vai se sentir no mar, porque já tem aí a exploração de recursos como no pré-sal do petróleo, e tem Uhum. diversos outros olhares para ecossistemas e para ambientes de elevada importância de conservação, como algumas ilhas, como o arquipélago de Abrolhos aqui, que há pouco tempo a gente teve que batalhar, que é um berçário de baleias, por exemplo, e para ambientes de migração de baleia jubarte. E a gente teve que batalhar loucamente contra a possibilidade de exploração petrolífera nesse arquipélago. Uhum. Então, e isso vai ser cada vez mais importante. A gente vai sofrer cada vez mais sobre esse tipo de coisa. É cruel, na verdade, a realidade que a gente está caminhando para. Pois eu aqui em Portugal, eu não sei bem. Aqui em Portugal, de facto a coisa correu muito bem e as coisas foram geridas, acho eu, com a responsabilidade necessária. É claro que podia ter corrido melhor, podia ter corrido muito pior, mas para o que podia ter acontecido, acho que a situação foi, Sim. foi muito bem controlada. Aí é que eu tenho assim um bocadinho mais de receio, não só por quem governa o vosso país, mas também, mas também um bocadinho pela vossa dimensão. É. Acho que é um bocadinho mais difícil de gerir 240 milhões de pessoas, é? Não estou em erro? Aqui tem 210. 210 milhões de pessoas do que 10. É. É um bocadinho diferente. Por isso aqui também a tarefa é um bocadinho mais fácil. Eu também compreendo. Mas, Mas mas em sabe, a relação gente. a isso, Não, perdão. em relação a isso de voltarmos a este crescimento económico, não sei, eu acho que pelo menos aqui em Portugal, não sei como é que é o Brasil, mas acho que aqui um bocadinho as opiniões dividem-se um bocadinho. Claro, há gente que quer reabrir da mesma maneira ou mais forte possível para compensar o período em que teve fechado, mas houve também cada vez mais pessoas a personificarem o vírus, não é? A darem uma intencionalidade a este vírus e a dizer que É. foi a natureza a chamar-nos à razão. Eu acho muito engraçada essa ideia, apesar de ser Mas muito animista, não é? Acho, é, acho, acho muito engraçada a ideia. E se calhar vai permitir-nos ver algumas coisas por exemplo, aqui em Portugal acho que algumas coisas vão mudar, como é o caso do teletrabalho. Ou seja, uhum, acho que há muita gente que não vai, ou melhor, vão voltar a trabalhar presencialmente, mas se calhar semana sim, semana não, ou semana ficam em sim, casa a trabalhar, semana vão trabalhar, e os custos ambientais, a poupança ambiental que isto representa, não ter metade da população a trabalhar durante uma semana, a poupança ambiental é gigantesca. é Não só para, gigantesco. não só para não falar dos carros ou dos meios de transporte que são utilizados, mas para falar dos engarrafamentos, ou seja, que as pessoas, e eu que vivo na margem sul, saber essa experiência, porque nós temos vá duas pontes, a terceira ponte sobre o Tejo já é muito longe para ser considerada, temos duas pontes aqui sobre o Tejo e a ponte 25 de Abril, quer seja de manhã para passar para Lisboa, quer seja à tarde para voltar para a margem sul, para sair de Lisboa, é, é o completo caos. Imagino que em São Paulo a É realidade ainda mesmo. seja muito mais difícil, uma hora na fila pode chegar a estar duas ou três, tipo, ainda há de ser uma escala bastante diferente da nossa, mas imagina, não só reduzir o número de carros, mas também reduzir o número de tempo que as pessoas estão paradas à espera de coisas, Uhum. ou porque não cabem no autocarro, ou algo assim desse género. Ou seja, acho que apesar de tudo, as empresas estão a ver coisas benéficas em mudar os seus métodos de trabalho, como é o caso do teletrabalho, e por isso acho que é uma moda que, pelo menos aqui em Portugal, e acho que pelo menos na Europa, naquelas empresas em que o trabalho permitir, não é? Porque se calhar um agricultor não consegue trabalhar em teletrabalho, não é? É um bocadinho mais É, difícil
se for plantar daquelas no. Plantar couves no Farmville, naqueles Hidroponia. que exato, hidroponia em casa, tem uma casa assim cheia de couves. Mas pronto, eu acho que aqueles trabalhos em que o teletrabalho é possível, acho que vai começar a acontecer, até porque é uma poupança para a Claro. própria empresa, não é? E eles já viram que resulta, por isso acho que é uma moda que vai pegar. É. Mas olha, queria falar aqui também um bocadinho, antes da gente ir embora, não sei o que horas são. Middle night, boa. Ahm, Queria falar também um bocadinho contigo sobre o último projeto, a última instituição com a qual estou a trabalhar. Até já Uhum. vou deixar aqui algumas coisas. Antes de mudarmos de assunto, queria não sei se ainda está aqui alguém a assistir, mas queria frisar que o projeto vai bem, para além de tudo aquilo que já falámos e assim, funciona muito por causa da equipa de educadores que o Oceanário tem, ou seja, a equipa, a equipa de educadores é 5 estrelas e o feedback que temos, ou seja, temos mais feedback pelo trabalho que as pessoas fazem, pelo quão prestável são e pelo o quão boas comunicadoras são, do que propriamente pela infraestrutura do projeto ou pelos conteúdos que Ah, passamos. Ou não tenho a seja, dúvida. Sempre é. é, é, Sempre é. é, é sempre aquela empatia, a malta é empática e gosta muito daquilo que faz e eu acho que isso é muito importante e se ainda tiver aqui alguém, olha a Sandra ainda está aqui a assistir-nos, um grande beijinho para ela porque é uma das guerreiras do vai-vem que volta e meia vive comigo durante uma semana, assim como a Rita e a Teresa e etc e tal, muitas que eu não vou poder dizer aqui. E tenho ainda a vantagem de trabalhar praticamente só com mulheres. Por isso Tem um é uma mérito vantagem. grande. Elas matam-se umas às outras e eu fico a jantar, a olhar para elas. Não, mas pronto, só de frisar, e pelos vistos ainda estavam aqui umas quantas, só de frisar que elas fazem um trabalho excepcional e acho que ainda vou falar mais especificamente de duas delas mais à frente, porque de facto têm feito comigo um trabalho espetacular. Mas pronto, queria, só para terminar, esta questão deste manual de educação que nós temos aqui é um curso que nós damos para os professores, como eu estava a dizer, fui dá-lo aos Açores, mas é um curso que nós damos para todos os professores aqui em Portugal e a ideia é ter esse efeito multiplicador, ou seja, que os professores tenham ferramentas, ou seja, o livro vem cheio de temas, conteúdos e atividades que os professores podem dinamizar na sala e é uma maneira de termos esse efeito multiplicador, não é? Ou seja, eu ao formar 20 professores, esses professores conseguem cada um deles formar Sim. 20 miúdos e os miúdos, se for preciso, ainda vão para casa e levam esses conteúdos a uma família de 5 ou 6 pessoas. Ou seja, o conhecimento que eu acabei por transmitir vai-se propagando Escalona exponencialmente muito, né? exato, desde que a gente consiga fazer, A fazer um bom diferença é trabalho. no primeiro. E já agora, só para terminar esta questão, foi muito engraçado nos Açores, porque quando nós lá chegámos, era a primeira vez que eu ia dar este curso, e quando nós lá chegámos, os professores logo naquele primeiro momento estavam assim muito carrancudos, Receoso, é? muito chateados, assim, e nós não percebíamos porquê. E depois é que eles nos falaram logo bem no primeiro intervalo, assim, eles é que nos disseram, que a gente já está farto de fazer curso e aqui o Governo Regional obriga-nos a fazer montes de curso e não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, eles estavam ali quase que obrigados, estás a ver, tipo, no É seu, mesmo. num tempo crítico em que tinham que lançar notas e coisas assim, tipo, estavam ali, tinham que estar ali 3 dias connosco, E o acho eu, ou dois depois? dias, 2 dias. E depois, quando eles perceberam que a nossa formação era bastante diferente das outras que eles tinham feito durante esse ano, a coisa acabava por correr, por correr, Bem. por correr muito bem, porque a própria formação a ideia é que seja descontraída, que seja formativa, mas que Uhum. seja tipo descontraída, que seja uma cena fixe, que demonstres
atividades para eles fazerem na sala com os miúdos, ou seja, tudo recursos muito fáceis de arranjar para poderes preparar experiências ou atividades na sala, e quando eles percebem que são malta nova, fixe, que lhes vai dar o curso e que até podemos estar ali uma beca na brincadeira e assim, a malta acaba sempre por mudar de atitude Que bom, e cara. chegam ao fim a adorar e a agradecerem e obrigado por terem vindo, apesar da gente ter sido chatos no início. Muito obrigado por terem feito o esforço e nos terem aturado no início, foi E muito bom. para quantos professores vocês deram esse curso aí lá? Ora, este curso, nos Açores, onde eu tive, nós ficámos uma semana e cada curso acho que tinha, já agora já não sei se eram 2 ou 3 dias, mas nós fizemos logo 3 cursos de seguida, cada curso tinha para aí 20 professores, mas Caramba. eu tive com uma colega minha na terceira, foram mais 4 meninas, algumas delas acho que estão aqui a assistir, para São Miguel, e que fizeram mais 6 turmas de professores, e depois ainda houve mais uma equipa que foi para o Faial e para o Pico, ou seja, conseguiram fazer mais 3 turmas de professores, ou seja, esta nossa ida aos Açores, estamos a falar umas centenas de professores, e Caramba. à roda das 200, 300 professores, eu diria por aí, mas é um projeto que não está a ocorrer só nos Açores, ou seja, aqui, Cascais, Mafra, não quero estar a dizer nada errado, mas acho que há mais alguns municípios que também, onde esta formação já foi dada. Que Mas bacana. pronto, vamos mudar de tema. Vamos, Vamos não, agora para eu outro queria, eu sítio. queria te perguntar, porque você tinha comentado comigo, aí você começou a falar ali, que você também está escrevendo outros livros. Foi, exatamente. Sim, sim, E sim, sim, então, sim. e então, conta um pouco pra gente. Então, vou contar essa odisseia. Então, eu trabalho, eu sou basicamente um freelancer. Trabalho para várias instituições, não sou contratado por nenhuma, o que me permite, tem vantagens, tem desvantagens, Uhum. tem as desvantagens de não ser um trabalho certo, tem momentos em que tens muito trabalho e estás em grande, tem os outros momentos em que nem por isso, como é o Mas caso de te dá agora, não é? Que está liberdade, tudo né? fechado. Sim, dá-te a liberdade para tu escolheres aquilo que queres fazer, da maneira que queres fazer, um bocadinho, ou quando queres fazer também, o que é importante. Mas dá-te a vantagem de estar envolvido em diferentes coisas, ou seja, de não ter só aquilo e É. poderes acabar por ir buscando coisas de um lado para meter no outro e coisas de um lado para encaixar noutro sítio. Isso é espetacular. Então, este último sítio onde tenho estado a trabalhar, na Ocean Alive, que é a primeira cooperativa portuguesa de conservação marinha, e foi criada pela Raquel, e quem está mais à frente da parte da educação é a Silvia, é uma grande amiga minha, e é muito engraçada a maneira como nós começamos a trabalhar, porque eu já a conhecia, mas nunca tinha trabalhado com ela. E quando eu trabalhava na MEPC, eu juntei-me a mais 3 amigos, um deles era a Silvia, que eu ainda conhecia pouco, e tentámos criar assim um género de uma Infinite Mar, estás a ver? Tipo, começámos até a É. fazer as nossas próprias cenas, mas depois o grande problema é que a malta não deixou os seus trabalhos para fazer isso, ou seja, havia pouca disponibilidade para fazer as coisas porque as pessoas continuavam a manter o Outros seu vínculos. trabalho, exato, Aham. a sua profissão, o seu trabalho, e então não estávamos 100% dedicados a isso, e depois a coisa acabou por não avançar tanto como nós gostávamos. Mas resultou, mesmo projetos que não acabam por não avançar, resultou eu começar a colaborar muito mais com a Ocean Alive, que foi esta cooperativa a quem a Silvia se juntou, passado uns tempos da gente ter tentado formar esta empresa. E, e então foi bom, não por não ter resultado, mas por ter começado a trabalhar mais por estar mais próximo da Silvia e poder começar a trabalhar, a fazer algumas coisas na Ocean Alive. A Ocean Alive é muito dedicada a trabalhar, eu acho que te mandei um vídeo, não sei se tiveste a oportunidade de ver, mas é Ainda muito não. dedicada a trabalhar com a comunidade pescatória,
do estuário do Sado, que é um estuário que nós temos aqui um bocadinho a sul de Lisboa, ao pé de Setúbal, e então utilizar os principais interessados, no fundo, que é a comunidade pescadora ali do estuário do Sado e de Setúbal, para serem eles a criar movimento para a proteção do estuário do Sado. O estuário do Sado tem a particularidade de ser, a seguir à Ria Formosa, é um dos sítios onde nós podemos encontrar mais pradarias marinhas, e a importância delas acho que é claro, com tu que tens experiência a trabalhar nas florestas de Mangal, ou de Manguezal, como vocês dizem, nas Mangal. florestas de Manguezal. Florestas de Mangal são grandes consumidores de carbono, não é? Como tu sabes, o facto das plantas, ou seja, nos mangais isso acontece, mas o facto, por exemplo, ou o que acontece, por exemplo, também nas florestas de kelp, o facto das plantas não terem que estar a suportar a gravidade, acaba por fazer com que elas sejam muito mais produtivas, e o facto de não estarem limitadas a um caule para armazenar o seu carbono, o poderem depositar no substrato, acabam por ser sumidores de carbono, acho que em termos de área, por área, não é a mais eficazes do que muitas florestas terrestres. E por isso, e não só por termos a presença dessas pradarias marinhas no estuário do Sado, é um dos poucos sítios na Europa onde temos uma população residente de golfinhos, golfinhos roados. Eu não sei como é que vocês chamam este golfinho, não sei se é o nariz de garrafa, é esse? É, o nariz de Chamam, garrafa. pronto. Não em permanência, mas que vive praticamente dentro do estuário do Sado, e tem assim saídas esporádicas, ou para se irem alimentar de outra coisa qualquer, ou para se irem reproduzir lá fora, mas a maior parte do tempo passam abrigados dentro do estuário, exatamente porque o estuário tem essas pradarias marinhas, essas ervas marinhas, que lhes providenciam alimento. Não que eles comam as ervas marinhas, mas as ervas marinhas potenciam um habitat para muitas espécies viverem, como é o caso do choco, que é um animal emblemático ali de Setúbal, que é uma iguaria ali de Setúbal quando é comido frito. E por isso as pessoas querem continuar a ter golfinhos, e os pescadores querem continuar a ter, a ter choco para apanhar e para comer. É preciso proteger este habitat, ou seja, não proteger só os golfinhos, como até agora muito se tem feito no estuário do Sado. O que tem que proteger não é os golfinhos, o que tem que proteger é o que mantém ali os golfinhos. Claro. E daí a ideia do Ocean Alive, é claro que utilizamos sempre os golfinhos, porque é uma espécie bandeira, não é? Ou seja, facilmente as pessoas se identificam e se associam a uma causa que seja para defender golfinhos ou para conservar golfinhos, mas na verdade o fundamental é conservarmos aquelas pradarias marinhas, porque não só fazem com que a população de golfinhos lá fique, como também têm aqueles serviços dos ecossistemas todos que nos acabam por oferecer, e queremos que continuem a oferecer. Inclusivamente, o nosso governo fez um roteiro para a descarbonização até 2030, se não me engano, algo assim, roteiro 2030, agora não sei se estou errado, mas temos um roteiro assim de uma década ou duas para reduzirmos as nossas emissões de carbono, e uma das coisas que o Ocean Life quer fazer é que a conservação destes locais tão importantes para assumir o carbono seja considerado neste roteiro, não é? Como é que queremos descarbonizar uma economia, mas depois os locais que a descarbonizam não são preservados, ou seja, a preservação destes ambientes, destes habitats, destes ecossistemas tem que estar de facto considerada neste roteiro para a descarbonização. E pronto, como maneira de proteger o estuário, e em especial as pradarias marinhas ali no estuário do Sado, a Ocean Alive faz várias atividades. Uma delas é o Educar no Mar, em que levamos uma turma a passear num barco antigo, recuperado, que fazia a travessia do rio. E então fazemos uma viagem ali no estuário do Sado, e mais uma vez vamos tendo assim alguns
alguns biofactos, como nós chamamos, Olha que lá. vivem no estuário do Sado, para lhes irmos mostrar. Isto é uma santola. Esta por acaso foi a minha irmã que me trouxe há pouco tempo, não sei onde é que É ela mesmo? apanhou isto. Cá para mim rouba lá dos aquários, mas pronto, não se diz nada a ninguém. E, e então é muito fixe porque alguns nunca andaram de barco e tu ali estás lá, não é? É um bocadinho, e a segunda atividade que fazemos é levá-los a fazer snorkel, a mergulhar numa pradaria marinha, ou seja, Que e bonito. é um bocadinho aquilo que tu falaste há 2 dias com a malta do Octomares, não era? Ou seja, Octomares disse bem, não quero estar Exato. a dizer mal, deles levarem as pessoas ao manguezal, não é? Ao mangal, e ser completamente diferente. Porque, por exemplo, enquanto no vai e vem tu estás longe do sítio que estás a tentar preservar, e isso é uma dificuldade, não é? Que vais De chegar às lutar, né? pessoas, porque o estás a explicar nunca é, ou estás a falar, ou teres uma imagem, nunca é a mesma coisa do que as pessoas vestirem um fato, porem os óculos e mandarem-se para dentro da água É, e verem de facto como é que são as coisas. E eu acho que essa educação de proximidade é fundamental e é aquilo que lhes marca, porque se tu voltares atrás na escola, se calhar aqueles dias que tu te vais lembrar dos teus tempos de escola, é aquele dia que era mais diferente, prático. em que tu saías da escola, em que ias fazer uma coisa, ou que o professor trazia uma coisa diferente para a sala, para te mostrar. Tipo, aqueles períodos em que o professor está a dizer para tu ler o texto, ou que o professor está a falar matéria, tu não te vais lembrar, a Às não vezes ser que ele passa. tenha dito uma. Claro, isso acaba por passar. Agora, aqueles momentos que te marcam é aqueles sítios onde tu foste, aquelas experiências que tu viveste, aquilo que tu Uhum. fizeste, e eu acho que isso é muito importante em educação ambiental, porque senão parece tudo um bocado vago, era o que estavas a dizer. Tipo, as É. pessoas vivem muito longe do problema, não é? Tipo, o que é que interessa a ilha de lixo no Pacífico, no oceano, se eu vivo em Portugal, eu estou muito longe, eu nem vejo isso todos os dias, nem tenho que levar com isso todos os dias, não é? Não, isso é E, muito verdade. Isso faz uma grande diferença se você traz o ambiente para o uhum. contexto da vida de quem está sendo educado, né? Sim, eu acho que essa é uma das principais dificuldades na educação ambiental marinha. É porque enquanto na Terra tu podes ir a uma floresta e vês que a floresta está queimada ou foi desmatada e tem um impacto no teu coração. Tu olhas para aquilo e tu vês uma floresta ardida e toca-te. A não ser que não estejas nem aí, não é? Acaba sempre por tocar. E no mar essa sensação é muito mais difícil. Para já, porque o acesso ao mar é muito mais limitado, não é? São poucas as pessoas que Uhum. fazem mergulho e que têm a oportunidade de conhecer essa realidade debaixo da superfície. E por isso é muito mais difícil tu sensibilizares as pessoas para uma coisa que elas não veem, não é? Que tu estás a tentar convencer, porque elas nunca viram, nunca mergulharam no mar, nunca viram uma rede de pesca abandonada, nunca viram um pneu de um carro no fundo do mar, ou o que É. seja. Você se lembra quando estávamos em Creta, não é? Que tínhamos carros e motas e tudo enquanto andávamos lá a fazer snorkel. Ou Assustador. seja, só quem entra no mar é que tem percepção de como é que lá está a coisa. Enquanto na Terra a gente vai de carro, olhamos, vemos uma É. fábrica a deitar fumo, vemos uma floresta, toca-nos muito mais e isso facilita muito mais a sensibilização das pessoas quando se trata da educação aqui na Terra do que a educação do mar. Está assim um Não, bocadinho perfeito. longe do coração delas. E por isso, outra das coisas que o Ocean Life pretende com estes projetos, como eu dizia, é que a comunidade pescadora seja valorizada. Ou seja, que eles possam começar a ter uma fonte de rendimento que não seja só pescarem no estuário do Sado. Ou seja, que parte desse rendimento possa vir da educação que fazem e da sensibilização que fazem para proteger o seu estuário, na verdade, que para eles é, na verdade, o ganha-pão deles, né? Se O eles não berço, tiverem né? estuário, exatamente, se não tiverem estuário, possivelmente vão ter que mudar de profissão. Mas deixa E eu te perguntar, são pescadores tradicionais, antigos já, sim, que tem sim, 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 histórico sim, de. sim, sim. Então é muito difícil Sim, também nessa substituição cultural, né? Porque já está inserido na vivência familiar deles sim, essa lógica de pescar há muitos anos, né?
Sim, é verdade. Mas eu acho que, mesmo por exemplo, quando nós falamos de áreas marinhas protegidas, e o Chile, por onde eu fiz a minha tese de mestrado, tem um exemplo muito engraçado em relação às áreas protegidas. Eu agora não sei muito bem não sei ao certo como é que eles chamam essas áreas, mas são áreas em que são as próprias pessoas, são os próprios pescadores que lá pescam, ou seja, a área é definida para um certo número de pescadores e Uhum. os pescadores, esses pescadores têm certas regras que são definidas por eles, são eles que definem quanto é que podem apanhar e onde é que podem apanhar e quando é que podem apanhar e são eles que o protegem. Ou seja, É. mais uma vez aquilo que falámos Você há bocado, empodera quem está perto do ecossistema para ele mesmo defender. é um bocadinho a história que falámos há bocado da plataforma continental, não é? Ou Uhum. seja, se isto é toda a gente, vai ser o primeiro a chegar, o primeiro a agarrar é quem vai levar o peixe maior ou quem vai levar o cardume maior. Enquanto se aquilo for cedido a uma cooperativa de pescadores ou se for feito de alguma maneira em comunidade, a gestão pode ser muito mais bem feita porque as pessoas sabem que se explorarem aquele recurso ao máximo, são elas que vão ser as principais prejudicadas porque são elas que têm autorização para pescar ali. Então acho que cada vez mais, e vocês também falaram, acho um bocadinho disto na terça-feira, que é um bocadinho trazer cada vez mais essa responsabilidade para as pessoas. Ou seja, Sim. muita gente não só encostar-se e dizer mas o governo tem é que criar uma área marinha protegida, ou o governo tem que fazer XPTO. Não, as pessoas podem fazer coisas e cada vez mais, não é? Cada vez mais que a tecnologia a desenvolver, cada vez mais chegamos a mais gente e cada vez mais conseguimos fazer mais coisas. Há, por exemplo, o exemplo de uma área marinha protegida em Cascais, nas Avencas, na qual a Rita Silva, que aqui está a ver, trabalha, também com a educação ambiental em miúdos, em que é o perfeito exemplo de uma área marinha protegida, primeira em Portugal, área marinha protegida criada por um município, ou seja, foi o próprio município, a própria localidade, as pessoas, os municípios que decidiram, sim senhor, vamos fazer aqui uma área marinha protegida. Isso faz com que a área marinha protegida resulte muito melhor, porque quando Sim. tu obrigas alguém a ter ali uma área marinha protegida, ele vai encontrar a primeira oportunidade para te encontrar a olhar para o outro lado e poder entrar na área marinha protegida. Enquanto que quando as áreas marinhas protegidas são definidas, ahm, com toda a gente em conjunto, a coisa acaba por resolver um bocadinho melhor, porque na verdade todos tiveram a opinião a dar e todos acabaram por formar essa, Ah, essa última e, proposta. e acontece muito, né, dessas decisões serem tomadas sem levar em consideração a opinião de quem realmente vivencia o problema. E acho que está Uhum. muito nisso, né, na inserção também de outros atores, vai, que não são especialistas ambientais, não são especialistas marinhos, mas são as pessoas que trazem a história e a cultura e um conhecimento empírico muito forte sobre essas regiões, né? Claro, claro. O Não, eu acho que diferencial é cada vez, tremendo. cada vez é mais importante, porque normalmente as coisas quando são feitas à força custam um bocadinho mais a resultar, enquanto se as pessoas estiverem de acordo, foram elas que se meteram de acordo, elas à partida vão cumprir porque foram elas que fizeram aquilo. E por Uhum. isso cada vez mais vemos todos estes stakeholders, não é? Todos estes interessados a envolverem-se cada vez mais no projeto de conservação, nos processos de conservação. E acho que também um dos teus convidados também falaram muito sobre isso, não é? Sobre a multidisciplinariedade, Uhum. palavra difícil de dizer, não é? Ou seja, cada vez mais, ou seja, o conhecimento está a chegar a um ponto de detalhe tão grande que cada vez mais é impossível nós continuarmos a fazer a biologia, a matemática, Exato. a sociologia, ou seja, acho que é fundamental. Hoje em dia nada resultará se não for sempre visto de várias perspectivas, se não for enquadrado de diferentes âmbitos. Ou seja, Ah, perfeito. basta é como tu dizes, não me interessa nada estar a falar para as pessoas, depois se calhar não sei muito bem o impacto que vou gerar nelas. Tipo, e é preciso diferentes valências para estudar isso. E é engraçado, mais uma vez, voltando um bocadinho ao mestrado, que o mestrado também acaba por dar isso, não é? Tu que és mais da área
de oceanografia, da qual eu pesco pouco. Acho que esse juntar de saberes no mestrado, não só de nacionalidades, mas de saberes, acho que também foi uma grande Não tenha ajuda dúvida. e via-se pelos grupos de trabalho e pelos diferentes temas de trabalho que iam sendo escolhidos ao longo Não, do mestrado. eu acho que a melhor experiência de todo profissional é quando você trabalha numa, vamos dizer assim, não necessariamente numa rede, mas num conglomerado de pessoas que tenham multi-histórias. Porque, de Uhum, verdade, conversar com alguém que pensa exatamente como eu não me agrega valor. Eu preciso da diversidade de opiniões para que eu possa compreender de verdade aonde o meu discurso está impactando, aonde não está impactando, se o meu linguajar está correto e não está correto. É, não tem muito como fugir disso, na verdade, né? E sim, a e gente. muita pega nós tivemos. Não, Muita pega. é muito interessante porque se a gente for pensar com as populações em todos os lugares crescendo, a gente precisa fazer uma inserção social. Então a gente precisa que as diferentes profissões consigam trabalhar para o bem do teu país ou para o bem do que você está buscando, seja o teu país, seja qualquer outra coisa. É, e aí, na verdade, acaba sendo sustentável, né? Você trabalhar com multidisciplinaridades é sustentável, é socialmente Uhum, sustentável. Você está conseguindo permitir com que a sociedade mantenha a sua estrutura de funcionamento na sua base, uma vez que você tem a inserção de diferentes grupos para conversar e dialogar sobre o mesmo princípio. uhum. Realmente é bem por aí. Bom, que a gente Eu, acredita. eu, eu acho isso muito importante e daí, mais uma vez, acho que estas conversas nesse aspecto têm sido bastante diversas e é espetacular Claro. o input que tens. É espetacular os teus connects são espetaculares mesmo. Mas olha, para terminar, e esta há de ser das partes mais aguardadas, vou-te contar um bocadinho do último trabalho que temos estado a fazer na Ocean Alive, em que Desculpa, o a CIS Ocean Life teve uma pergunta aqui que fizeram privado. Esses projetos, claro, o Vai e Vem já comentou comigo que é do oceanário e que vem muito de verba privada hoje. O do Ocean Alliance vem da onde? O da É uma Ocean Live fundação, você falou, né? é Uma uma corporativa. cooperativa, como se fosse uma associação, basicamente como se fosse uma associação de pessoas e que depois funciona quase como se fosse uma organização não governamental, basicamente vai-se candidatando a financiamentos, vai Uhum. tendo financiamentos de projetos, trabalha também com a Câmara Municipal de Setúbal, que é a Câmara Municipal de Setúbal que gera aquele projeto do Educar no Mar, aquele projeto que eu falei de sair com os miúdos de barco para ir visitar o estuário do Sado. Ahm, ou seja, é uma ONG, é uma cooperativa, tem a coisa de especial, tem a especialidade de ser uma cooperativa, mas na verdade é uma ONG assim, no sentido mais lato das instituições, digamos assim, é uma associação, basicamente. Mas E pronto, falando um bocadinho do. e o Diz projeto isto. em si, como é? O projeto, pronto, dentro do Ocean Life tem vários projetos. Agora acho que está a acabar um que é do No Planet V. Hoje eu por acaso não tive a oportunidade de assistir, mas hoje houve até um sobre aquela questão do carbono azul e da descarbonização do roteiro para a descarbonização aqui em Portugal. Houve hoje uma live onde esteve presente também o ministro do Mar, pelo que já me chegou aos ouvidos, acho que é uma pessoa capaz. E tiveram então este live, mas a ideia, eu tenho vários projetos e a ideia roda sempre, ou seja, todos os projetos que temos, que a Ocean Life tem, acaba por rodar sempre um bocadinho à volta das pradarias marinhas e da comunidade pescatória ali do estuário do Sado. Uhum. Mas no meio disto tudo, apareceu uma oportunidade o CCB, que é o Centro Cultural de Belém, que é aqui um dos maiores centros culturais aqui em Lisboa. Possivelmente você viu quando Uhum. veio cá. É ali ao pé dos Jerónimos, onde fomos comer os pastéis De de Belém. Belém. Exatamente. Eles têm agora uma exposição,
sobre o mar e sobre a construção, ou seja, tem um departamento que é a Garagem Sul, ou seja, dentro do próprio CCB, a Garagem Sul tem a sua própria agenda e o seu próprio programa educativo e então convidaram a Ocean Alive, digamos assim, para fazer as oficinas da exposição, ou seja, queriam também receber miúdos na exposição, que não fosse só uma exposição para adultos, mas que houvesse atividades e que as escolas pudessem ir lá visitar a exposição. E lá está, tínhamos tudo pronto para começar, tínhamos um aquário de 200 litros, não era, Ana Rita? Acho que era 200 litros, praticamente pronto para começar a fazer as nossas sessões lá no CCB, mas pronto, meteu-se esta questão da pandemia e no dia a seguir da exposição ter sido inaugurada foi fechada porque fechou tudo aqui em Portugal. Tivemos que ir todos para casa durante umas quantas semanas, durante quase 2 meses, que não houve nada. E então muitas instituições, não só o CCB, mas como tu deves imaginar tudo o que é instituições, eu não sei se isso aconteceu aí no Brasil, porque não sei qual é que foi o vosso estado de confinamento, mas nós aqui tivemos mesmo que ir para casa. Saías para ir às compras, saía aquela malta que tinha mesmo que ir trabalhar porque eram médicos e assim, mas tinha de estar em casa Aqui durante ninguém está 2 meses. respeitando nada. ninguém, nem estado a estado, por exemplo, Rio de Janeiro, mais confinado e assim, não? Não, tô falando, cara, É. aqui em São Paulo o índice de isolamento tá em 49%, acho que é. Ah 50%. é? Só metade. Só metade em casa. O Pois, isso não povo é nada. tá indo pra rua. Isso tem que ser um bocadinho mais, tem que se esforçar um bocadinho mais. Mas pronto, isto para A gente dizer. vai ser o epicentro, pode esperar. O Brasil vai ser o epicentro. O Brasil Ah, quer ganhar de todo mundo. Acho que já tem competir com os Estados Unidos, pá, não é fácil, Não, não é fácil. Mas pronto, para falar, chegou essa situação, tudo fechado, tudo para casa, então muitas pessoas não, muitas instituições aqui em Portugal começaram a tentar desenvolver ao máximo conteúdos digitais em que as pessoas pudessem continuar a seguir os projetos ou os programas que fossem através de um modelo digital. Bem, nós tínhamos tudo pronto para arrancar com as nossas oficinas, né, presenciais, com miúdos, e um aquário, lá está, que agora eu já vi aqui que é de 200 litros, e que diz aqui a Ana Rita que deu uma trabalheira para funcionar, é verdade, e quando metemos a funcionar tivemos que desmontar outra vez, mas pronto, acontece. E então o CCB perguntou-nos como é que é, vocês não querem digitalizar as vossas oficinas. incrível. Pá, eu disse que sim, como é óbvio, não havia sentido, mas deram-nos liberdade para nós fazermos, produzirmos os conteúdos que quiséssemos. E isso é espetacular. Liberdade é que um gajo gosta. Olha, assim posso fazer o que eu quiser da minha maneira, à minha maneira e acho que resultou muito fixe. Porque ainda se pensou, ou pelo menos eu ainda pensei em digitalizar as oficinas como estavam, mas digitalizar um aquário é bem complicado. É. E então optámos, o tema da exposição, ou melhor, o tema da nossa oficina existiam cidades no fundo do mar, e então, como digitalização das nossas oficinas, decidimos então lançar uma coleção de livros que se chama Existem Cidades Debaixo d'Água e que acaba por passar um bocadinho naquilo que nós íamos falar nas nossas oficinas. Ou seja, íamos falar de cinco ecossistemas fundamentais, costeiros, que estejam próximos do homem, porque queríamos estar de acordo com a exposição que o CCB está a fazer também. E a ideia é comparar estes ecossistemas a cidades marinhas, digamos assim, ou seja, que os animais precisam também daquela infraestrutura, quer ela seja geológica, quer ela seja biológica, para sobreviver. Então decidimos fazer uma coleção de 5 livros que têm andado assim a sair, Que não legal. tem assim
não tem assim uma periodicidade muito certa, mas já estamos a lançar o último, ou melhor, estamos a lançar o penúltimo, sai amanhã, Que e legal. como promessa eu vou mandar para você o link ainda hoje, por isso as 12 pessoas que aqui estão a ver poderão ver já o livro hoje, antes do comum dos mortais, pelo menos portugueses aqui em Portugal. Mas amanhã, depois quando o livro sair, é mesmo possível fazer o download, vai em PDF, é português, não temos a barreira da língua, o que é espetacular. E pronto, e estes livros foi muito engraçado porque como eu tive toda a liberdade para fazer o que eu quisesse, eu pude escolher a minha equipa, desde já apresenta a Ana Rita que tem andado aqui a mandar assim umas postas de pescada, a Teresa pelos vistos também ainda se mantém aqui acordada. A Teresa tem feito de facto um trabalho incansável. A Teresa é editora, é aquela pessoa que fica até às 2, 3 da manhã a editar o livro, se Foi for um trabalho preciso. pesado, bem pesado. E se eu lhe disser às 3 da manhã, é pá, mas olha lá que está aqui um erro ainda, ela não consegue dormir Não, é enquanto não for incrível. corrigir, o erro, por isso pá, mesmo a Marta, as ilustrações da Marta estão espetaculares e foi uma coisa feita de urgência, estás a ver? Tipo, os livros que tu vais ver ou que as pessoas que estão aqui a assistir vão ver a Né, seguir vou divulgar aqui no estão, Brasil, pode ter estão, certeza. pois, já te dei essa tarefa, já te dei essa tarefa. Fechado. Os livros estão mesmo espetaculares, foram feitos em tempo recorde, tipo, cada livro daqueles demorou 1, 2 semanas no máximo a fazer e eu ainda quis complicar um bocadinho a Como sempre. meio da Como história. sempre. Já agora, uma salva de palmas para estas 3 meninas, uma salva de palmas para estas 3 meninas, muito bem! Elas de facto têm sido, eu basicamente eu só organizo a coisa, elas é que têm feito o trabalho, o trabalho espetacular que vocês veem nos livros. Ahm, mas isto para falar, Bacana. agora eu queria-te dizer uma coisa engraçada. Que queria-te dizer que então, a ideia era serem 5 livros, representantes de 5 ecossistemas diferentes. Começámos então pelas pradarias marinhas, não é? Por estarmos a fazer isto com a colaboração do Ocean Alive. A seguir fomos aos recifes rochosos, no arquipélago das Berlengas, que também já tiveste a oportunidade de olhar para Não. eles quando estiveste em Peniche. Entretanto, o último que saiu foi no Chile, as florestas de Kelp, no Chile. O próximo que sai é então em Abrolhos, que é o que já estavas Vai a sem Abrolhos? falar, Ah, que é legal. em Abrolhos. Daqui a bocado já vão poder folheá-lo um bocadinho, Incrível. que é sobre os recifes de coral, falar um bocadinho sobre os recifes de coral de Abrolhos. E por fim vai sair daqui a 2 semanas o último, que é sobre os manguezais. Ah, E que legal. decidi ir até o outro lado do mundo falar com a Camila. Estava-te a dizer que decidi complicar um bocadinho os livros, até a Ana Rita que aqui está, ela tem estado comigo nessa aventura desde o início. E eu acho que quando eu lhe propus assim, epá, pera lá, mas se há três ecossistemas que nós não temos aqui em Portugal, a gente vai convidar malta dos sítios onde estes ecossistemas existem para escreverem a história. Eu acho que Uhum. acrescenta muito valor, não só aos livros, como também, acaba por fazer com que o livro se difunda mais, porque estas pessoas Perfeito. que vão escrever o seu capítulo, vão querer ter o seu capítulo traduzido e estes livros poderão sair também nos países no qual estes ecossistemas existem. Isso Uhum. é espetacular. E para um bocadinho em jeito de conclusão maior sobre isto, a vantagem que o mestrado trouxe neste contexto, em que a pessoa que escreveu o livro sobre o Chile foi um grande amigo meu chileno, o Joseph, não sei se ele está aqui, eu vi que ele já passou por aqui, não sei se ele ainda está aqui, e estamos a falar disto ser quase que pro bono.
tipo, nós os quatro vamos receber qualquer coisinha, mas muito pouco, praticamente simbólico, e todas estas pessoas que convidei estão a fazer isto da sua livre e espontânea vontade, tipo, Incrível, cara. com a ideia de ajudar e também de perceberem que aquilo poderá ser uma ferramenta útil para eles poderem aplicar, porque grande parte, ou melhor, todas estas pessoas que eu convidei acabam por trabalhar em educação ambiental relacionada com este ecossistema que a gente explora em cada capítulo, ou seja, poderão também